Ok, boa noite a todos. Boa noite do Joana de Ângeles, Spirit Society de Londres. Boa noite aos nossos irmãos e irmãs do da Fraternidade Web Rádio Fraternidade, eu falando de trás para frente, e da Web Rádio Portal da Luz. Muito boa noite, receba o nosso abraço. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido irmão Daniel Rossi e com a sua mãe, Elza Rossi. Então, hoje nós vamos nos agraciar ouvindo o Daniel falar de Jesus, porque é isso que nós estamos precisando, ouvir os ensinamentos de Jesus. Como dizia o Chico, nós estamos com saudades de Jesus, e realmente estamos, né? Quanto conforta o nosso coração os ensinamentos do Mestre. Então, nós gostaríamos de agradecer imensamente a Web Rádio Portal da Luz e a Web Rádio Fraternidade. Esses irmãos que incessantemente trabalham na difusão da doutrina espírita, levando em todos os lugares do nosso planeta, vamos dizer assim, porque eles vão para todos os lugares, né? São pessoas da Europa, da América, América do Sul, da Ásia, que estão sempre se conectando conosco. Então, olha que maravilha, que bênção da divindade, para que nós possamos, dentro do nosso lar, estarmos aqui unidos, num propósito único, de aprendermos, de trazer para as nossas almas esses ensinamentos de Jesus. Então, antes de eu apresentar o Daniel, a Elza vai fazer a prece, mas antes de fazer a prece, eu gostaria de ler uma mensagem que é amigo fiel. Não tenha Jesus como um ser distante e inacessível. O Mestre permanece vivo e jamais morrerá. Aproxime-se dele, afeiçoando-se ao trabalho da caridade. Se o momento é de provação, plasme com o seu próprio pensamento a imagem do Salvador, segurando a sua mão, dando-lhe um abraço amigo e um sorriso de esperança. Lembre-se ainda das últimas palavras pronunciadas por ele antes da sua ascensão. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Faz a prece para nós, Elza. Meditando na sua leitura, Ângela, que uma mensagem sempre eleva o padrão vibratório do coração da gente e facilita a conexão através da oração com os nossos anjos de guarda, nossos amigos espirituais, especialmente num serviço, num trabalho tão lindo como esse, falar sobre Jesus. Assim, meus irmãos e irmãs, que nos ouvem neste momento, que ouvirão mais tarde, a prece, ela perdura, ela vibra no ar. No momento que escutamos ou que oramos, nós nos modificamos e sentimos a presença amorosa do Mestre Jesus, através dos mensageiros que com ele trabalham e que cuidam da nossa humanidade, até os anjos guardiães, que cuidam de cada um de nós. Assim jamais estamos a sós. Que tenhamos muita fé, muita esperança de que os dias melhores virão, seja qual for a dor que nos visita, seja qual for o problema que chega inesperado, uma notícia que nos desvasta a alma. Não percamos a nossa fé. Coragem, irmãos. Avante com Jesus. O caminho é suave e o jugo é muito leve quando com ele estamos. Assim, em nome de Jesus, que nos protege a todos que estão
neste planeta, com o coração voltado ao horizonte de luz, que tenhamos uma live, uma palestra reconfortante e que possamos nos preparar para os outros dias, mantendo nos nossos corações as palavras e as lições sobre Jesus. Assim, em nome de Jesus, agradecemos a todos que estão aqui na nossa sala do Joana de Ângeles Spiritist Society of London. Que Jesus nos abençoe, nos guarde na sua paz e que o Daniel possa ser muito bem inspirado, fortalecido e iluminado nas suas palavras com Jesus. Que assim seja, Senhor. Gratidão. Que assim seja. Muito bom. Então, eu vou falar um pouquinho do Daniel. Daniel, ele é um barulho. Onde é? Estão martelando aqui, né? Aqui em cima. Vamos ver se já parou, se for isso, né? Estou com o microfone aqui, mas mesmo assim está. Eu sabia de onde se estava. Então, Daniel é professor da pós na Universidade da PUC, Paraná. É fundador e diretor da ONG Mutirão. Daniel, você pode falar um pouquinho dessa obra maravilhosa que é o Mutirão? Bom, ela se propõe, humildemente, a ser uma escola, né? Um espaço que abrigue não só as crianças da comunidade, os jovens, mas abrigue nós, os voluntários, as pessoas que vão conhecendo a doutrina espírita, vão se iluminando com Jesus e vão sentindo necessidade de fazer alguma coisa a mais do que fazem no seu dia a dia. Então, é uma terapia para os voluntários, né? De poder exercer ali a sua gratidão pela vida, trocar talentos, ao mesmo tempo que as crianças são consoladas, né? com esse carinho que vem, né? Ou deveria vir, né? De todos nós, das pessoas. Então, um espaço que você pretende todo dia, de manhã, de tarde, fim de tarde, com a aula para adultos também, a recuperar tempos perdidos, né, da educação. Por isso, a ajuda de voluntários, esse espírito de comunidade, de coletividade, de não tem ali nós ou eles, nós os fazemos a caridade e eles que são os assistidos. Não, ali somos todos nós, assistidos somos nós, quem podemos nos deslocar ou ajudar de alguma maneira. É esse o ponto de vista do movimento Mutirão, né? E obrigado pela oportunidade, sempre, de falar disso, né? Trabalho maravilhoso, e me lembra Eurípides Barçanufo, quando ele recebe a mensagem da Mãe Santíssima para que ele abrisse um colégio espírita, né? Sim. E até hoje os seus ancestrais estão lá, né? A sobrinha, a neta dele, a querida Alzira, continua mantendo esse trabalho maravilhoso, né? Porque, maravilhoso. Não é? Imagina aquela época, a escola era aqueles castigos, palmatória, punição, né? E aí ele vem falar de amor, né? É lindo. Incrível, é lindo, né? Incrível, né? Incrível. É isso Chico Xavier falou sobre ele que Eurípides teve uma vida missionária, né? Sim. Ali, quando ele estava citando que ele seria a reencarnação de uma das obras há 2000 anos, o Ave Cristo, que Eurípides está lá como um dos escravos, né? Sim. Já cristão, então você vê, são espíritos muito iluminados, que deixaram suas sementes para ver se a gente aprende ou se inspira, né? Escola, educação. É tudo que o mundo precisa, né? É verdade, a educação do espírito, né? Ele tem educação do espírito. Muito lindo. Então é isso, Daniel. Então nós vamos querer te ouvir agora. Poxa. Bom, pedindo licença, né, para entrar aqui na vida de todos nós, o tema proposto, a gente deixar isso como meta, e aqui se escutarem, na história do Espiritismo tem os espíritos batedores, né, desde em Hydesville, nos Estados Unidos, quanto depois nas mesas girantes, né? Eu estou fazendo aqui uma brincadeira com um espírito batedor aqui no andar de cima, né, que está mandando mensagens aqui, eu não consigo interpretar. Né? A frase lapidar, título desse nosso encontro, é: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que veio ao mundo. Frase título.
para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E é sobre esse jogo de luz e sombra que nós gostaríamos de refletir. Eu sou a luz. No Evangelho de João, de onde foi tirada essa frase, há essa conotação em algumas passagens de Jesus dizendo assertivamente: eu sou. Numa delas ele fala que eu sou o pão da vida. Noutra ele fala que eu sou a ressurreição da vida. Noutra, ainda de João, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou então esta: eu sou a luz do mundo. Pensadores e pastores já fizeram essas reflexões sobre quem seria Jesus, qual o tamanho, a magnitude desse sol. Sabe que os cientistas analisam as estrelas considerando vários aspectos, um deles, o principal, é a magnitude, é como se fosse o quanto brilha. E nós, ao longo de séculos, estamos tentando desvendar, tirar a venda, né? Descobrir, revelar a imensidão de fato que é Jesus e que a gente ainda tateia a compreender. No Velho Testamento, na história bíblica, lá na Gênesis, ou em Gênesis, com a história do patriarca de Abraão, quando Deus se manifesta a Abraão, que não procurava um Deus nenhum, e ele, desconfiado de tudo aquilo que estava sendo proposto, Deus diz: eu serei teu escudo. Ele diz: eu sou. No mesmo sentido de eu sou a luz, eu sou teu escudo. Ora, quem é esse espírito que se intitulava Deus e aparecia para essas grandes personagens que foram moldando a história, senão o próprio Cristo? Quando nós aprendemos com Chico Xavier e Emmanuel, na obra Caminho da Luz, que Cristo foi aquele que recebeu divinamente aquela poeira estelar para que fosse, né, amalgamada na formação do planeta, que permitia os arquitetos trabalhando em seu nome, o eu sou, a verdade e a vida, trabalhando em seu nome, propiciando a vida material em conluio, conjugada com a vida espiritual, como diz André Luiz, célula a célula, né, parte a parte. Onde nós aqui só desvendamos a vida material. Nossos olhos só descortinam a vida material, a matéria mais dura, jamais derivada, jamais trabalhada. A nossa sensibilidade espiritual, como dizia Allan Kardec, nosso sexto sentido, o sentido espiritual, é que deve, ao passo que se adianta, que se ilumina, seguindo Jesus, pois que é a luz do mundo, vai dilatando essas percepções e percebendo um número incrível de matérias mais quintessenciadas, mais sutis, que formam outros mundos, que chamamos de mundos espirituais, que formam os espíritos todos, que nós chamamos de desencarnados ou errantes, mas que povoam o universo. Esse princípio inteligente. Essa magnitude de eu sou a luz do mundo, que 800 anos depois de Abraão, aparece a Moisés numa sarça, numa planta, e que Moisés via pegar fogo, mas um fogo que não consumia a sarça, era uma iluminação, era uma luz. E ali ele escuta de Deus, que é exatamente a expressão de Jesus se dirigindo a Moisés, ele como governador do mundo, dizendo: Moisés, eu sou o pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, vocês são meu rebanho. Então, desde há muito na história, ele já se apresenta como eu sou. E aqui João traz isso: eu sou a luz que veio ao mundo para dissipar-nos das trevas. E as interpretações podem ser inúmeras. O conhecimento são gotas de luz que vai nos ampliando a visão, ou seja, como se fosse iluminando nossos caminhos. Né? A emoção que vai virando sentimento em detrimento das sensações. Esse sentimento que nos faz espíritos mais evoluídos, portanto mais iluminados, é a mesma lógica de crescimento, de iluminação. E esta passagem aqui, vou pedir licença para começar com uma história rápida, de Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, quando no livro Pelos Caminhos de Jesus, onde ela amplia uma história muito conhecida, e conhecida no mundo como a passagem da mulher adulta. Logo antes
Jesus dizendo essa frase, objeto da nossa análise de hoje. Eu sou a luz que veio ao mundo. Ele estava falando com os fariseus. E foram interrompidos como uma correria, acometeu aquela conversa dos fariseus todos rodeando Jesus e perguntando-lhe coisas. Uma mulher caída ao chão, e já se vê ali os severos, com as pedras na mão, dizendo a adulta, uma passagem por nós todos conhecida. E diante dos gritos eufóricos de toda a plebe, de toda a plateia, Jesus, João, como se abaixasse e começasse a notar com o dedo na areia os pecados todos que representavam as pessoas todas que estavam com as pedras na mão. Quando eles começaram a sair, Jesus diz a ela que se ninguém a condenava, ele também a não a condenava. E ele recomendava a ela que ela não tornasse a pecar. Essa é a história que nós conhecemos de João. E em seguida ele fala a frase, objeto do título. Quando ela está buscando se levantar, e os fariseus começam a voltar ali em torno de Jesus, ele continua olhando para ela, fala com os fariseus e diz: eu sou a luz que veio ao mundo para dissipar as trevas, para compreender que erros como este, como aquele, como o teu, como o outro, me são conhecidos todos, que não adianta nós nos ocultarmos em grandes roupas, em grandes vestes, em grandes títulos, pois que aquela nudez dos nossos pensamentos, aquela sinceridade, ele, este que formou o mundo, este que acompanhou Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e toda a história, e veio para aquela gente simples, que eles tentassem entender que ele era a luz do mundo, é como hoje nós estamos tentando entender que é esta luz que pode me iluminar. E por que eu ainda aceito Jesus, me digo religioso, me sinto religioso, eu, qualquer pessoa nesse sentido, mas ainda apresento minhas sombras, ando na penumbra, com minhas aflições, a gente sente um pouco de desconforto em perceber eu sou espírita, eventualmente, há pouco tempo ou há muito tempo. Eu li os livros e compreendi a teoria, mas por que eu estou aflito? Por que eu estou desconsolado? Por que eu estou sofrendo? Por que esse conhecimento que me foi chegado nos grupos de estudos espíritas ou nas escolas cristãs ou de outra fonte qualquer da família, as histórias das mães, das avós que nos contavam dessas passagens bíblicas, com tudo isso, por que eu ainda erro ou torno a errar? Porque diante de algo, uma atrocidade que cometem a mim, a minha vontade é de cometer a mesma atrocidade em nome da vingança. A vingança é quando a vítima quer imitar o algoz, imitar o ruim, imitar o que assombra, imitar a ignorância. Quantos de nós não andamos imitando os nossos algozes? E esta lógica de entender que a iluminação é como se fosse a linguagem dos espíritos. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos ampliando a nossa capacidade de iluminar, de jogar luz, por falta de outra expressão. Nós confundimos com a luz, nossa, a luz material das lâmpadas. Não, não é só esta luz nesse sentido de iluminação, mas aquela que não ilumina só exteriormente, mas muito mais, ilumina interiormente. Eu posso descobrir com Jesus quem eu sou, a minha posição no universo, o meu potencial, onde mais eu posso ir. E graças ao Pai, ele permite que um espírito como a Amélia Rodrigues, uma missionária em espírito, se comunique de volta e termine de contar essa história da mulher adulta, que deu ensejo a ele falar para as pessoas que era a luz do mundo. A Amélia conta que naquela mesma noite, aquela mulher procura Jesus e vai falar com ele. Ajoelhada, pede desculpas, dizendo que na sua juventude, ela maltratada, vendo os destemperos do marido com a vida, ela foi sendo seduzida por alguém, como se fosse um carinho verdadeiro, um afeto verdadeiro, e que reconhece o erro que cometeu. Jesus diz a ela que seria difícil, porque as pessoas da cidade não esquecem os erros. Como se dissesse,
Mesmo que tu mudes de vida, daqui 10, 20, 30 anos, quando passares na rua, as pessoas dirão: olha aí a mulher adulta, como é na sociedade. Alguém de nós, da nossa família, cometeu um erro conosco, que nós julgamos erro há anos atrás, 30 anos atrás. E alguém nos pergunta: você conhece tal pessoa? Ah, conheço. A pessoa é assim, é essa, e falamos mal da pessoa, fixados naquela pessoa de 30 anos. Jesus não ficava fixado no tempo. A sua mediunidade infinita podia perceber no olhar de cada um todo o potencial que ia à frente. Então eu tinha certeza que aquele pescador, Simão, seria o grande Pedro, mesmo titubeando aqui e acolá, com a sua própria fé. Que Tiago, que André, que Filipe, que os 500 da Galileia, desconhecidos e anônimos, fariam a diferença na história. Ele sabe. Ele recomenda a ela, nas entrelinhas, se mudasse de cidade, nesse sentido. E Amélia conta que passados 10 anos, e aqui me permitam a leitura, 10 anos passados e Eila, em Tiro, numa outra cidade, em casa humilde, onde recebe peregrinos cansados e enfermos, sem ninguém. Uma mulher adulta. É essa mulher agora missionária. E ela diz: um pouso de amor ela erguera ali. Inspirada na casa do caminho dos discípulos, ali próximo a Jerusalém, ela cria o seu abrigo simples, a choupana. Assim como Maria fez lá em Éfeso, quando foi morar com João. Recebendo as pessoas. Um consolo, uma palavra, um carinho, uma medicação. E a história não é só belíssima, porque ela continua dizendo, e aqui a leitura: não esqueceram jamais daquele entardecer e da entrevista noturna que ela tivera com Jesus. Tornara-se uma divulgadora da Boa Nova. De seus lábios brotavam espontâneas referências ao doce Rabi, alentando as almas, enquanto limpava as chagas dos corpos doentes. Foi um cair de tarde que lhe trouxeram um homem quase morto. Ela lhe lavou e pensou as chagas. Deu-lhe caldo reconfortante. Então logo o percebeu, aliviado das dores, lhe ofereceu a mensagem de encorajamento em nome de Jesus. Ele começa a se emocionar e começa a falar para ela que há muitos anos antes ele perdeu alguém muito importante por erros que ele cometeu. E que o Rabi, depois de conversar com esta amada que ele perdera, o fizeram assumir, o deixando indignado. Ela diz, fechando a mensagem, ela reconheceu o companheiro, ele marido dela, do passado, sem dizer nada. Segurou-lhe a mão suavemente e o consolou, dizendo: Deus é amor. E Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e o buscam. Agora durma em paz, enquanto eu velo, enquanto nós ambos já o encontramos. Eu peço licença aqui, pessoal, porque quando éramos jovens, na mocidade espírita, lá Ser, onde frequentávamos com a minha mãe, graças a ela, nós frequentávamos lá. A Estela Maris escreveu uma peça lindíssima de teatro, nós somos os atores amadores. O meu personagem era este homem que lá atrás, por o marido, causador das histórias, se sentiu traído. Traía muito, mas se sentiu traído. E que 10 anos depois, doente, encontra conforto no colo daquela pessoa que ele perdeu e ele não o reconhece, mas ela o reconhece. É um final de história maravilhoso. E ela diz: porquanto nós já o encontramos, porquanto nós já nos iluminamos. Você vê que essa dor lá de trás, aquele momento de prova, de erro, Jesus viu o potencial que tem. E nós ainda insistimos em falar: mulher adulta, e não essa mulher que criou em Tiro um abrigo para as pessoas. É como hoje em dia, nas festas de Santo Antônio, as festas ali no final do outono, aqui, no começo do inverno, aqui no Brasil, começo do verão, aí para vocês, tem uma tradição mundial de malhação ao Judas, o discípulo traidor, como se nós estivéssemos ainda presos naquele Judas que cometeu aquele erro, mas Jesus sabia que ele era do e Leon Denis, depois Chico Xavier, vem nos dizer que aquela personalidade fora Joana d'Arc, o seu papel importantíssimo, morrendo ainda jovem, vai deixando sua marca na história, a luz do mundo se fazendo presente na mão
dela, daquele outro, de toda a mãe, todo aquele que consola. Vamos seguir adiante, fazendo essa reflexão. Importante agora, repetimos, importante agora notar que Jesus é a luz do mundo, ilumina nossas vidas. Nós nos tornamos mais iluminados, podendo irradiar essa iluminação para os outros. Na mesma lógica da mulher da Samaria, que a Ângela gosta tanto dessa passagem, no poço de Jacó, como Jesus diz a ela da água viva. E ela bebendo dessa água viva, não só a água material, mas que aquela mata a sede agora, amanhã você está com sede de novo. Essa água da vida que de fato matava a sede e permitia que ela jorrasse essa água viva para outras pessoas. Essas gotas de luz para outras pessoas. Com as obras. É a fé, é o acreditar transformado em ação de trabalho. A mulher não ouviu as recomendações de Jesus e tornou a viver como se quase nada tivesse acontecido. Ela dizendo, gosto muito de Jesus, eu sou cristã. Ela foi trabalhar esse sentimento do que é ser um fiel do Cristo. Fiel, tem fé no Cristo. Trabalhar. Suas obras destinadas a amar o próximo. Nós insistimos no livro Vinha de Luz, capítulo 156, do Espírito Emmanuel, licença aqui para uma leitura rápida, dizendo, Emmanuel, o mestre não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem. Assinou, no entanto, real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Assegurou a doação da luz da vida, quem efetivamente se dispõe a acompanhar. Aqueles fariseus que estavam conversando com ele, logo antes da mulher entrar para ser apedrejada, eram as pessoas da mais alta estirpe religiosa, mas não viviam a religião. Eram pessoas que falavam da luz, sem elas mesmas projetarem uma luz própria. E aqui que o Emmanuel faz essa distinção. O cristão que entende esse Jesus como luz, e sendo fiel a esse Jesus como luz, vai trabalhar isso. Esse sentimento que jorra em direção às pessoas. E é assim que Deus criou a evolução do universo. Pelo outro. As polaridades masculina e feminina, desde as primeiras células, que foram encontrando as suas diversidades para que se juntassem. As famílias, a mãe e o pai, para a reprodução da espécie, para que se juntassem. E Emmanuel conclui dizendo, quando fizeres, pois, o costumeiro balanço da tua fé, a fé de cada um de nós, repara, com honestidade imparcial, se estás falando apenas do Cristo, ou se procuras seguir os passos no caminho comum. Seguir-lhe os passos é projetar, aonde estiver, essa luz. Nós vamos no mercado, em exemplos mais práticos. E no caixa do mercado, nós sorrimos. Uma pessoa está aflita, e nós sentimos isso, a gente oferece alguma mensagem de ajuda. Outra ali está bagurada, ou no trânsito, ou nos semáforos. Aqui no Brasil é muito comum as pessoas com plaquinhas, estou com fome, minha família não está sem comida. Se compadecer. Se não tiver moedas ou um pão, uma palavra, um consolo, um olhar, mas se prostrar diante da dificuldade dos outros e buscar assisti-la. A assistência que diz Emmanuel, diz Jesus. Quem me segue não anda em trevas. Quem me segue, não só quem acredita, não só quem estatisticamente se diz religioso, quem me segue os passos, quem caminha comigo, velando e atendendo as pessoas mais simples ou as que mais precisam. Quem vê no outro, não alguém inferior, nunca. Vê no outro um irmão. E que se está passando por períodos difíceis, vê um irmão que está adoentado e não são sãos que precisa de médico. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não terá trevas. A esse respeito, nós aprendemos com o Divaldo Franco na série
Joana de Anjos, nas séries psicológicas, sobre o grande Carl Gustav Jung. Tiramos aqui uma frase dele para ilustrar a questão da sombra, um conceito dele, dizendo: vergonha, orgulho, ódio, culpa, inveja, aquilo que negamos, não gostamos, entre outras coisas, as quais são incompatíveis com o nosso padrão social, simplesmente nos remetem a aspectos de nossas vidas que temos dificuldade em assumir. Isto é, ele diz, o avesso do que normalmente gostaríamos que aparecesse de nós. Isso é a sombra desse conceito. Como se nós soubéssemos, na teoria, nas letras, que o caminho a seguir é este caminho traçado por Jesus, de amar o próximo, de amar os inimigos. De amar os inimigos. Não tem minhas palavras. Aqui não cabe interpretação. Não vamos tirar quem são os inimigos, uma raiz etimológica, para ver se são outras pessoas, senão as pessoas todas que nós julgamos que atentam contra a vida ou atentam contra nós, ou que se julgam nossos inimigos. Amá-los é um caminho. Ou seja, a gente percebe quão difícil é fazer. Fazemos o avesso. É a sombra. Já na física, na matemática, a explicação é muito interessante. Jesus não fazia menção à luz física material, mas nesse jogo de conceitos vale a reflexão. Nós sabemos que, por conceito, a região que não foi atingida pelos raios de luz é denominada de sombra. Veja que interessante. A sombra não é alguma coisa. As trevas, o conjunto de sombras, em si, não são alguma coisa. A sombra é a ausência da luz. A luz é um elemento. Pode ser investigado, pode ser calculado, pode ser medido, sentido até. A sombra não. É simplesmente a ausência. Assim como o conhecimento é um conjunto de informações que vão lhe fazendo lógica, que vão dando explicações sobre a vida, em detrimento da ignorância, que não é nada em si. A ignorância não é uma letra, não é alguma coisa que se pode tocar, medir, avaliar. É a ausência da ignorância. Deus nos criou não mal, mas ignorante. Ou seja, tem nenhuma informação. E é preciso informação, traduzida em conhecimento. E conhecimentos que são traduzidos em consciência ampliada. E essa consciência ampliada sobre o meu papel no universo me faz seguir Jesus, que é arregaçar as mangas e trabalhar para o próximo, pelo próximo. Porque para o próximo e pelo próximo, trabalhar o nosso burilamento. E a física diz que aquela região na borda da sombra chama-se penumbra. É aquela região com muito pouca claridade. Nós estamos fazendo aqui uma metáfora, como se nós, muitos cristãos, caminhamos na penumbra. A luz do conhecimento, da história, das passagens, das parábolas, nos é conhecida. Mas ela ainda não nos iluminou. Por isso estamos, ou sentimos, os conflitos de não saber o que fazer em muitos momentos, de desespero em outros momentos, de falta de ação em tantos momentos. Tanta gente precisando de ajuda, de ser amada em nome de Jesus. Tanta criança sem ter uma letra, uma ciência, uma matemática, uma arte, um afeto próximo da gente. E as pessoas sem tempo, desorganizadas na vida, tentando pagar suas contas, não entendendo que a luz do mundo é não juntar tesouros na terra, mas do céu. E como é que eu junto tesouros do céu? Jesus disse, ame. Ame. Quando sentir dor, ame. Quando você for traída, ame. Quando te xingarem, ame. Quando te maltratarem, amaldiçoarem, maldizerem, ame. E torne a amar. Só o amor nos faz sair da penumbra. A experiência de conhecer Jesus, mas não vivê-lo, nos tira da sombra, mas não nos coloca na luz. Nós estamos nessa região de penumbra a ser vencida, galgada. Comparando essa expressão da física, a penumbra, com a carta de Tiago, em 2,14, todo esse material, citações, podemos deixar com os amigos, quem quiser só fazer depois o pedido.
E onde Tiago diz, 14, meus irmãos, o apóstolo Tiago, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Ele lembrando Jesus, a cada um segundo suas obras. Não seus títulos, não sua riqueza, não sua aparência. Esse tipo de fé, continua, ele não salva ninguém. Arremata. Se o irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou por passar fome, e lhe disserem, procura viver pacificamente e vai te aquecendo e comendo como puderes, e não lhe derem aquilo que precisa para viver, essa resposta fará algum bem? É Tiago dizendo aos cristãos, lá do início, onde eram células cristãs pequenas, e dessas células o amor se espalhou pelos séculos e chegou até onde chegou hoje em dia. E o mundo não está tão melhor hoje em dia, por quê? Porque essa claridade toda da mensagem do Cristo ainda está sendo trabalhada, mas não sentida dentro do coração das pessoas. É por isso que você vê cristão diante de alguém passando fome, fala, puxa, não posso fazer nada, cada um com sua prova. Ou o Espírito Azul criou uma mania de dizer, a pessoa está sofrendo lá, né, depauperada, sofrida, mas ela está colhendo o que plantou. Olha, isso é de uma falta de carinho. É não aprender que o Cristo nunca deixou de atender. E alguns diziam, estou te curando e você vai tornar a ter essa cegueira, porque não vais mudar de atitude. Ou seja, pegou a penumbra, mas não deixou a luz penetrar dentro de si mesmo, não mudou de vida, não transformou. E Tiago faz esse, esse aviso a esses companheiros dos primeiros espíritos, primeiros cristãos. Então, brilha a vossa luz. Uma extensão da frase de Jesus. Como diz, eu sou a luz do mundo. E mais à frente, em Mateus, no outro evangelho, diz, brilhe a vossa luz. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A frase de Jesus, do evangelho de Mateus, dessa feita. Para que vejam as vossas boas obras. Obra. Aqui no sentido de é a ação do amor. É a luz que é traduzida nessa vontade, nesse desejo que temos de transformar o que há de ruim em nossa volta. Assim, se vamos no mercado e pudermos fazer um saco de batatas, trouxemos 2 para que um saco de batatas seja entregue a uma família que não pode nada comprar. O cristão está sempre pensando no outro. Sempre pensando no próximo. Nada faz se não for útil a ele, sendo útil a alguém. Sendo útil a ele e sendo útil. E para irmos finalizando, eu vou pedir licença para ler um resumo de uma mensagem de Bezerra de Menezes, por Divaldo Franco, recebida em 9 de novembro de 2003. Todas elas estamos fazendo aqui esses aspectos da luz de Jesus em nossas vidas. E Bezerra começa a mensagem dizendo isso. Vós, aos espíritos espíritas, né? Aos espíritos do Brasil e do mundo, vós sois a luz do mundo. Propõe o Evangelho novo, porquanto a grande luz é o mestre, diz Bezerra de Menezes, que deveremos esculpir no mundo íntimo para que brilhe através de nós. Então aqui a percepção de que a luz não é algo que eu recebo e irradio. Não é o aspecto só da luz para fora que ilumina o meu caminho à frente. O meu caminho à frente estará iluminado de uma luz que vem de dentro, esculpido no meu íntimo. É quando eu compreendi as palavras do Cristo, as suas alegorias, e entendi de vez que não devo juntar as coisas materiais para mim, só para os meus. Enquanto houver uma criança chorando, enquanto houver guerra no mundo, enquanto houver fome, o cristão não deve descansar. Não deve procurar a paz no sentido de estar isento dos dramas do mundo, isolado numa chácara distante. Não, pelo contrário. Esse espírito de caminhar em direção a Roma. Você lembra da passagem, amigos, quando
as coisas estavam fervendo em Roma com a perseguição, e Pedro sai pela Via Ápia. De repente ele vê Jesus, já numa aparição, foi depois da sua crucificação. E pergunta: mestre, quo vadis? E o mestre pergunta a ele: Pedro, quo vadis? Nome de um grande filme épico, né? Onde vais? Mestre. E Jesus diz: Pedro, estou indo a Jerusalém, ser crucificado novamente. E Pedro então entende a mensagem. O cristão, que é cristão, entende aquela mensagem valorosa que o Beto de Campos traz para o Chico Xavier também. De Cristo dizendo aos 500 da Galileia, aquelas pessoas que se reuniam aos pés do monte, ali em Cafarnaum, na beira do mar da Galileia. E no fim de tarde, sentindo que algo diferente estava para acontecer, aparece Jesus. E diz que eles serão os discípulos que durante os séculos semearão a boa nova, alertando a todos eles: a vida de todos que me seguem, que seguem a minha luz, que carregam as minhas tochas de luz, será uma vida de tribulações. A perversidade terá todas as oportunidades, tentará de todas as formas lhe pegar no caminho, lhe fazer tropeçar, lhe machucar, lhe magoar. Pessoas próximas de ti desfalecerão, cairão, te negarão. Isso aconteceu com Chico Xavier, o Divaldo, com Gandhi, com Francisco de Assis, com todas as grandes biografias da humanidade, com o próprio Cristo, a maior delas todas. A vida do cristão não é uma vida de calmaria, pois se há tempestade lá fora, molhando criança, no sentido aqui figurado, nós devemos fazer alguma coisa, encontrar um abrigo, construir um abrigo, ou trazer para o nosso. Mas ele Marisa continua. Para nós, Espírito, não revidar ofensa, manter a consciência do dever acima de qualquer conjuntura, perseverar quando outros abandonam ou são vítimas de defecções, porfiar no bem comum e viver a caridade sob todos os aspectos possíveis. E a caridade, para Bezerra de Menezes, os amigos sabem bem da sua biografia, é obra, é ação, é a construção, é a criação, é o atendimento, é a assistência, é a educação, é a transformação, é o verbo. É um verbo. É um verbo cheio de predicado. Nesse sentido, que é um verbo cheio de potencial, cheio de virtude. E ele continua. Viver a caridade sobre todos os aspectos possíveis, dominados pelo amor, que deflui do incomparável amigo benfeitor. São as diretrizes de ontem, dadas por Jesus, como são as de hoje. E conclui ele. Meus filhos, é necessário que os atos confirmem as palavras e que o Espírito do Cristo, habitando em nós, seja a nossa resposta aos desafios do momento. Trabalhando em favor do meio-dia da madrugada que começa. Muita paz. Que o Senhor nos abençoe. E ele conclui, como sempre. São os votos do servidor mínimo e paternal de sempre. Bezerra. Vós sois a luz do mundo. É chegada a hora de confirmar a nossa fé em Cristo com obras. É chegada a hora de fazer. Pois que o meio-dia da madrugada começou. Nesses momentos de tormenta no mundo, nós não deixamos de furtar a reflexão de que a tormenta toda coletiva começa antes da individualidade. A tormenta do mundo é aquela tormenta de cada um de nós. As dificuldades de convivência, de relação, de fazer, de acontecer. De não temos tempo, de termos desesperos, agonias, aflições, depressões, tristezas, medos, receios. Como eu faço para que a luz possa retirar todas essas imprecisões da minha vida? Como eu faço para que Jesus entre na minha vida e fazendo brilhar, jorrar a água viva da fonte? E este é o objetivo de todos nós aqui,
encerrando por hoje, refletir como cada um pode seguir o Cristo, iluminando a si mesmo, iluminando os outros, trabalhando, agindo, transformando, ajudando. A hora não é só chegada, a hora chegou, estamos vendo por aí. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvido de ouvir, que ouça. A chegada do mundo novo clamando de todos nós. A urgência de trabalhar, de sairmos das discussões pueris, dos filigramas teóricos, enquanto a criança passando fome, chorando, mães não atendidas, gente por aí, gente por aqui, precisando do teu afeto, do nosso afeto, da troca de carinho por toda a humanidade. Muita paz deste seguidor do servidor humilde que foi Bezerra de Menezes em nossas vidas. Obrigado, Ana. Obrigado. Nossa, maravilhosa exposição. Obrigada, Daniel. Obrigado Realmente, essa sua fala vem nos lembrar quantas pessoas solidárias, né, com esses nossos irmãos da Ucrânia, abrindo seus lares e recebendo. Eu falo, meu Deus, é isso que Jesus nos ensinou, não é? E é isso que nós devemos fazer. Tem tantas cenas lindas, traídas da agonia, da guerra. Deus permite que a gente aprenda e evolua mesmo diante dessas dificuldades. Como você disse, muita gente sendo solidária no momento que é preciso ser. É verdade. Olha aqui a nossa querida Eusoli, boa noite. Boa noite, Soli, tia querida. Beijo, viu, tia? Obrigado, viu? Aqui. Então, Daniel, muito lindo essa passagem da mulher adúltera que você citou, porque realmente a gente faz isso. A gente marca aquele que, por alguma, nos magoou, nos ofendeu, e sempre lembramos daquela pessoa daquela maneira. Daqui 30, 40 anos, a gente está visualizando, e a pessoa pode ser que já deu um passo avante de nós, né? Perfeito. É interessante isso, né? A gente acordar, né? A gente acordar. É verdade. Por isso a necessidade do perdão, porque a gente vê que não se libertou, né? Ainda está preso naquele passado, né? Sim. É isso mesmo. Então, eu gostaria mais uma vez de falar sobre o Mutirão, essa ONG, esse trabalho maravilhoso, onde o Daniel assiste famílias, alfabetizando pessoas idosas, né, adultos, né, Daniel, que nunca tiveram oportunidade, né, de estudar, e eles têm agora, né? Isso. Então vai das crianças de 5, 10, até 17 anos, que muitas não sabem ler e escrever, quanto às dificuldades das escolas públicas de periferia, e seus familiares adultos, né, senhoras, senhores catadores, a sua maioria, né, sonham em aprender a ler, e é emocionante quando a gente ouve isso deles. Meu sonho é aprender a ler. Meu Deus do céu. A gente pode realizar esses sonhos, né? É verdade. Realizando os nossos. Ler o Evangelho, né? Sim, né? Isso, né? Poder ler o Evangelho, né? Ler o Evangelho, né? Imagina eles, né? Muitos são religiosos. E quando consegue ler uma primeira frasezinha que tem Jesus no meio, ele se emociona, e a gente se emociona muito mais, né? É muito lindo isso. É verdade. Me lembro o caso de uma senhora que o Divaldo conta, que ela era lavadeira e ela ia na mansão. E ele via sempre aquele ponto de luz ali no auditório. E ele, então, um dia se acercou dela, né? E ela era analfabeta. E ele fala para ela, por que a senhora não vai nas casas do Evangelho? Ela disse, eu sou analfabeta. Então, ele falou, então a senhora abre o Evangelho? Ele deu o Evangelho para ela. A senhora abre e a senhora memoriza aquilo que a senhora ouve, sabe, de Jesus e conta para as pessoas. E assim ela fazia, né? Então ele falou
Lindo, né? Cada... Lindo, lindo, lindo. Ótima história. Puxa É, vida. e E o ela, aprendizado, né? Você vê? não é? Maravilhoso. Ele percebendo a ponta de luz diferente ali, né? Essa, Exato. que a gente, erroneamente, pode interpretar na simplicidade que é a pessoa que precisa de ajuda, ela é assistida. E, de repente, é um espírito muito mais evoluído do que a gente pode imaginar, muito mais do que a gente mesmo, né? E é muito aprendizado nessas histórias todas. É verdade. E foi exatamente isso que ele conta, né? Que ela era um espírito, quando ela desencarna, ela aparece banhada em luz. Olha isso, anjo do céu. Você Nossa, conhece essa história? É linda, ele não, conta não, na não conhecia, por isso que eu vou Ela tinha um atrás disso. filho que era médico, e Olha, ele, famoso lá em Salvador, e ele, então, ele ficou muito famoso, casou com a filha do diretor da clínica que ele foi fazer estágio, e tinha vergonha da mãe, que era lavadeira, que trabalhou para ele estudar, puxa, né? sim, Então, sim. quando ela Nossa, desencarna, ele vai procurar o Divaldo. O Divaldo fala: Quem é o senhor? Ele fala: Eu sou um amigo. Não, ela não me falou nada, não. Aí ele volta à segunda vida: Mas ela não falou nada. Mas quem é o senhor? Se é algum parente? Porque se não for, eu não vou falar nada. Eu sou o filho. Aí o Divaldo contou. nossa, Ele meu se tornou Deus. espírita depois. O Sim, lugar onde olha ela isso. morou era um terreno baldio, né? E o Divaldo disse: o barraco, quando ela morreu, tuberculose, eu queimei. Ela morre nos Nossa, braços do Divaldo. nossa, E, e ele, então, funda ali um lar espírita, né? Se tornou espírita e tudo. Então, poxa olha vida, só que história. história linda, né? Nossa, lindíssima, lindíssima. Luz, luz, luz mesmo. É muito linda essa história. Lindo. É isso aí. É. Então, olha, a gente tem vários comentários aqui, pessoas, temos o nosso aqui, Isabel, do Paraná, Isabel Speltz, do Paraná, Colombo. Boa noite. Tá pertinho de mim, eu moro aqui no bairro Santa Cândida, do ladinho aqui de Colombo, viu? Estamos pertinho, Isabel. São vizinhos, né? É isso aí. Essa hora as crianças. Ah, sim, se alguém está escutando barulhinho, essa hora as crianças vêm no parquinho aqui embaixo. Ah, E tá. nós criamos um hábito aqui. Se eu dou alguma coisa para minha filha, outras crianças também merecem ter acesso. Acabou virando um hábito. Há muitos meses eles vêm aqui e falam: Tio, eu sou o tio da bala. Ah, Bala! Aí ele joga, a minha filha joga as balinhas. Então, enche oh, de criança aqui para deixar. que Mas bonitinho. Olha, sem querer. que Tio da bala. lindo exemplo que a Maia está tendo na vida dela, hein? Ah, eu espero que isso ela marque Ah, para dela, né? com Tudo que você certeza. tem acesso, outras crianças merecem. Então é um Somos jeito de todos dizer. filhos de Deus, isso mesmo. É isso aí. Bom, Daniel, então nós vamos se despedindo aqui dos nossos irmãos. Querida. Tivemos uma audiência de Portugal, da onde mais tivemos aqui, Equador, Bolívia, então, Uruguai, aliás. Então, a gente teve Obrigado, gente. Obrigado. diversidade Muita aqui paz. grande, né? A sua tia lá da Suécia. Legal. Então, foi muito bom mesmo. Eu E, agradeço imensamente. Verdade. e nós É, vamos pedir para você fazer a prece para nós de encerramento, por favor. sim, sim. Convidando todas as irmãs, os irmãos queridos, a buscar profundamente em nossa alma toda uma história de vida, das quais nós pedimos a Jesus, continue nos auxiliando, que perdoe nossos erros de agora, os erros do passado, as nossas faltas, nos momentos em que a tua luz, Jesus, não chegou a entrar no nosso íntimo,
pois que nós não permitimos com as barreiras da maldade, do materialismo, das dificuldades, mas nós te rogamos, querida, que os teus espíritos luminares que trabalham em todos os pontos do mundo, do universo, possa atender a cada um de nós, nos nossos anseios, iluminando-nos a pouco a nossa alma, que permite-nos sairmos da sombra, caminhar para além das fronteiras da penumbra e entrar na imensidão, que é a luz do Cristo em nossas vidas. Lembrando os amigos todos, que permitam reconhecer que estamos ainda dando os primeiros passos em direção ao mundo novo. Que o mundo novo só chegará de fato quando a luz que invade os corações todos possa ser irradiada de dentro para fora. Quando o cristão perceber que nenhuma alma fica para trás, nenhuma criança fica sem atendimento, nenhuma mãe fica sem consolo, nenhuma senhora fica sem o agasalho, o carinho, o reconforto dos anos de luta e de história. Os espíritos cristãs que trabalham no mundo devem levar os pensamentos, fazendo chegar as suas vibrações e uníssono aos líderes do mundo, aos líderes de cada país, aos líderes de cada comunidade, de cada edifício, de cada comuna, de cada casa, para que possamos entender que a luz que o mundo precisa não virá de cima para baixo como um sol que nos invade, mas de dentro para fora como um sol que irradia. Nós precisamos estar antenados com as mudanças do mundo. E a cada dia, este mundo pede que estiquemos nossas mãos em direção ao mundo, que ofertemos nosso tempo, nossos conhecimentos ou talentos, compartilhando, que não juntemos tesouros que não sejam necessários, que possamos viver com o necessário, desprezando o supérfluo, pois que o mundo assim clama, e em cada um de nós, esse coração que vai ampliando suas fronteiras, caminhando em direção a Jesus, e na sua compreensão, a verdadeira missão de cada um de nós, que é amar e continuar amando, mesmo quando não nos sentimos amados. Pois que Deus, nosso Pai, Jesus, esse nosso Mestre, ama a todos nós, hoje, amará também amanhã, nos amará por todos. E assim. Obrigada, Daniel. Então, desejamos a todos uma boa semana de muito amor e de muita paz, e que a querida mentora Joana de Ângeles, com seu acolhimento amoroso de sempre, envolva cada um de nós. Então, até a próxima semana. Obrigada, Daniel. Obrigado, Lógico. Obrigado a todos. Muita paz. Muita luz. Tchau, tchau, gente. Obrigado.